Oi, gente! Hoje é dia 30 de setembro. Chegou finalmente aquele momento do mês onde eu vou planejar as coisas do mês seguinte. Esse, na verdade, é a terceira vez que eu tô tentando fazer esse vídeo. Mas eu espero que dessa vez dê certo, porque das outras acabou a bateria, aí botei pra carregar, aí carregou, aí quando eu fui gravar de novo, ficou tudo desfocado, porque eu tava gravando com a outra câmera que era minha, e ela... Não sei porque em 4K ela não consegue gravar direito, ela perde muito foco. E aí dessa vez eu falei pro Felipe assim, ai, quer saber? Vou gravar com a Osmo, porque eu não vou ter o problema de ficar tendo essa questão de foco, ela foca automático, então é isso que teremos hoje. Mas vamos ao que interessa. Normalmente, ou no primeiro ou no último dia do mês, eu sento para organizar as metas e as coisas que eu quero fazer no mês seguinte. Então, hoje, por ser dia 30, eu vou aproveitar para fazer. Normalmente, na verdade, eu faço dia 1º, mas como eu quero que esse vídeo saia amanhã, se tudo der certo, ele vai sair, mesmo que agora sejam 10 horas da noite. Eu decidi fazer tudo hoje e organizar isso hoje, porque eu pensei, seria interessante se eu organizasse direto com vocês, né? E ter esse momento com vocês diretamente. Então eu vou, de fato, organizar tudo agora, eu vou escrever as minhas metas agora, eu vou analisar o meu mês anterior agora. Até no outro take que eu tava fazendo antes, eu parei, eu tinha começado a escrever e eu tive que parar, porque acabou a bateria, depois, né, não tava focando. Então eu vou tentar começar de novo, né, o meu processo para ver se eu volto a entender a minha linha de raciocínio aqui, porque eu tava numa linha e eu perdi totalmente o fio da meada. Então eu vou de fato começar tudo do zero, vou até arrancar essa página aqui. E eu te sugiro agora a pegar um caderninho e começar a fazer comigo. Outra coisa que a gente vai utilizar agora vai ser o nosso Notion, né? Eu já tinha disponibilizado o template que eu uso aqui gratuitamente num ou 2 vídeos atrás, mas eu vou deixar de novo o link pro template aqui nos comentários. Vocês podem usar à vontade, é gratuito e eu fiz com muito amor e carinho. Eu gosto muito do meu template, eu gosto muito do design dele e ele vai ser bem funcional para organizar o nosso planejamento de agora. A primeira coisa que eu gosto de fazer, na verdade, é uma autoavaliação do meu mês anterior, né? Então eu gosto de avaliar como foi as minhas metas, o que eu consegui atingir, o que eu não consegui atingir e principalmente avaliar o meu sentimento com relação à expectativa, sabe? Porque às vezes eu coloco algumas metas que durante o mês, e inclusive foi o caso desse mês, vocês vão ver que vai ter uma meta ali que eu não consegui atingir e que eu até desisti no meio do caminho dela porque eu entendi que não fazia sentido nesse momento. Então eu gosto sempre de ter essa autorreflexão, entender o que eu posso levar adiante também e o que não faz mais sentido pra mim. Eu acho que é super válido a gente entender que tem coisas que às vezes a gente pensa que seria legal de fazer, mas quando a gente vai fazer a gente vê que não é pra gente. Eu gosto sempre de fazer essa avaliação porque quando eu for traçar agora as minhas metas, eu tenho bastante cuidado assim com o que eu vou escolher, porque eu escolho poucas metas, eu não tento botar muita meta, porque eu acho que isso me desgasta demais. Então, eu vou ser bem pontual com as minhas metas aqui. Aí, para essa questão da autoanálise, eu sempre faço 3 perguntinhas para mim, que são 3 perguntinhas bem cruciais, assim, que seriam elas, o que funcionou para mim dentro desse mês, o que eu queria ter feito que eu não consegui fazer e como que eu me senti durante o período. Então, eu vou sentar agora e vou voltar a minha linha de raciocínio aqui, vou escrever do zero de novo para fazer essa autoanálise. Então, sugiro que agora vocês comecem junto comigo. Bom, agora finalmente eu consegui escrever e respondi as 3 perguntinhas que eu sempre me faço.
consegui enxergar algumas coisas que deram muito certo pra mim no mês anterior e que eu vou continuar levando pra esse mês. Por exemplo, a questão de ter começado a produzir conteúdo aqui pro YouTube me incentivou muito a não desistir das coisas. Então, toda vez que eu precisava ir treinar e eu tava desmotivada, eu pensava assim, poxa, mas olha só, eu coloquei isso como meta e eu estou falando sobre isso e as coisas estão, né, fluindo bem, eu não vou deixar de ir hoje pra ver no final do mês isso não ser concluído. Essa questão da constância, ela foi muito motivada pela questão da criação de conteúdo. Claro que não foi só isso. Também teve a função de que eu e o Felipe, a gente entrou numa competição saudável aqui em casa, de que quem treinasse mais vezes, né, quem tivesse a melhor constância no mês de treinos, levava o outro para comer sushi. E aí eu ganhei. E aí a gente foi comer um sushi bem bom. Então isso também me motivou bastante a continuar nessa questão da motivação de treinos. Mas eu sinto também que o fato de eu ter me alimentado muito bem também me trouxe mais energia, assim, porque eu tava sentindo que eu estava bem mal com relação à energia. Tanto que essa última semana, nem falei sobre isso, né? Mas as 3 primeiras semanas eu fui muito bem e a 4ª semana eu não fui tão bem assim com relação ao meu desempenho. Porque eu me alimentei um pouco mal em alguns dias que eu tive captação e isso influenciou bastante na minha energia. Então eu sinto que essa parte da alimentação foi bem crucial, assim. Coisas que eu queria ter feito, né, e eu não consegui, por exemplo, fazer, foi a questão, né, da produção UGC. Eu entendi que pra mim não fazia sentido nesse momento, na verdade. Eu dei uma pausa nessa meta e pensei comigo mesma que talvez para outro momento, porque agora é um mês que eu tenho mais demandas de editoriais, porque é troca de coleção, então outras pessoas começam a marcar comigo fotos, agendar coisas que não são os meus clientes fixos, então eu tenho uma demanda maior na Compile pelos próximos 3 meses. E adicionar mais uma carga de trabalho e acabar não sendo muito benéfico, assim, para as outras questões da minha vida. Eu também não consegui produzir um editorial autoral, porque, novamente, eu tive muitas questões de trabalho agora que eu tive que reajustar e pouco tempo nessas últimas semanas para fazer tudo isso. Então, um editorial autoral ia me demandar mais carga de trabalho e acabar influenciando negativamente em outras áreas da minha vida. E com relação à forma como eu me senti bastante motivada, assim, durante esse último mês, né? Setembro foi um mês que, acho que do meu ano inteiro, foi o mês que eu mais estive motivada pra fazer as minhas coisas. Mas claro, né? Teve dias que eu, de fato, desanimei, sempre tem, né? Principalmente quando a gente tá na fase da TPM, eu fico bem desmotivada. Mas, como eu disse, a questão da criação de conteúdo, de ter as metas ali, de ter uma competição saudável com o Felipe, também me ajudou bastante com relação, principalmente a treinos e dieta. E na questão de criatividade, eu também me senti mais motivada porque eu tive um misto de sentimentos, na verdade, com relação à pintura. Então, voltar a pintar me trouxe fatores, assim, sentimentais que eu fazia muitos anos que eu não sentia. E escrever também tem me ajudado bastante, assim, até eu tinha colocado como meta escrever uma vez por semana, mas nessa última semana eu não escrevi. Então, no final das contas, pela última semana eu acabei não, né, dando check na meta, mas ainda assim fiquei bem feliz porque era uma meta, né, que eu queria ter cumprido, mas não acho que eu não ter escrito uma semana atrapalhou o resto das outras semanas. Eu, pelo menos, não levo essa questão das metas tão ao pé da letra, assim, ao ponto de não achar que foi uma vitória, porque pra mim foi uma vitória, sabe? Pra mim ter pintado uma vez no mês foi uma vitória e ter escrito 3 semanas foi uma vitória, porque eu escrevia uma ou 2 vezes por ano. Eu fiquei bem feliz com o resultado desse mês, apesar de não ter sido perfeito, foi bom. Então agora, com a cabeça um pouco mais limpa, né, eu finalmente começo a traçar as metas do mês que vem, porque eu já entendi o que não faz sentido pra mim continuar levando, eu já entendi o que funcionou pra mim, então agora eu já posso começar a pensar no que é que eu quero desenvolver e o que eu quero melhorar pro mês que vem. Eu normalmente divido as minhas metas em 4 categorias diferentes, que seria pessoal, profissional, bem-estar
e lazer. Eu, particularmente, como eu falei, não gosto de botar muitas metas. Eu vou tentar colocar em média 1 ou 2 metas por categoria, né, para no máximo ter 8 metas, mas eu ainda acho que 8 é muito, por mais que sejam metas bem alcançáveis. Por exemplo, nesse último eu coloquei que eu queria treinar no mínimo 3 vezes por semana, e eu sabia que, dos 7 dias da semana, 3 pelo menos eu ia conseguir, sabe? Então são metas que eu entendo que eu vou conseguir alcançar, mas que faz sentido eu colocar como meta, porque eu ainda tô nessa fase de adaptação de aquilo fazer parte da minha rotina. Então agora eu vou começar a criar as minhas metas e escrever elas Primeiro eu vou passar elas a limpo no meu caderninho, né? Esse caderninho aqui é Pau pra Toda a Obra. Eu normalmente tenho um caderninho para cada coisa. Eu tenho um journal que eu gosto, que é onde eu escrevo um pouco mais sobre sentimentos. Eu tenho um caderninho agora que é só para criação de conteúdo, onde eu anoto todas as minhas ideias. Eu tenho a minha agenda, que eu anoto todos os meus compromissos. E esse aqui é um caderninho que, tipo assim, tudo e qualquer coisa eu anoto nele. Então eu primeiro passo a limpo as coisas nele aqui, tirando o journal, que realmente não passo a limpo porque daí eu desato a escrever muita coisa, mas todo o resto eu sempre passo a limpo. Eu primeiro escrevo aqui e depois eu passo a limpo nos outros lugares. Então agora eu vou escrever as minhas metas para depois colocar elas na minha agenda física e também organizar a questão dos compromissos que eu tenho datas específicas para passar para a agenda física, né, e também para o Google Agenda. Metas feitas, agora eu penso em como é que eu vou fazer para alcançar elas. Então eu gosto bastante de atualizar o meu Notion, a parte de sistemas, principalmente dele, né? Que é onde eu separo as categorias, assim. Então eu tenho alimentação, treino, ciclo menstrual, faxina, livros, eu acho que financeiro. Eu acho que são essas as categorias que eu tenho lá. E eu gosto sempre de já ter as metas para poder arrumar esses sistemas, porque lá eu consigo colocar tudo num lugar só. Então, toda a minha organização para atingir as minhas metas está nesses sistemas. E eu sinto que essa é uma parte crucial, inclusive se é a tua primeira vez, né, organizando o teu planejamento do mês seguinte, dá bastante atenção para esse ponto aqui, porque eu acho que ele é muito o pulo do gato, assim, de como é que tu vai conseguir atingir as tuas metas, porque muitas vezes, com qualquer estágio, pelo menos eu na minha vida, sinto que se eu não tenho uma coisa bem planejada, eu não consigo atingir porque eu fico muito desnorteada. Então, quando eu tenho tudo organizadinho, todos os pingos em todos os is, eu consigo de fato fazer a coisa fluir melhor. Porque eu sinto que muitas vezes, se eu não tenho isso, eu uso a desculpa de mas eu não planejei isso. E aí essas desculpinhas vão se acumulando assim e as coisas não vão fluindo.
Bom, gente, e basicamente é isso, tá pronto. Assim que eu termino de passar tudo pro Google Agenda, organizo meus sistemas, eu já tenho tudo bem prontinho para conseguir visualizar tudo certinho, com carinho, com intenção. E lembrando que se tu quiser acessar o meu template, ele vai estar aqui nos comentários, eu vou deixar fixado. Eu ainda não sei se eu sei fixar, mas ele vai estar aqui nos comentários, então é só procurar aqui. Eu fiz ele com muito amor, muito carinho e espero que vocês usem e abusem dele. Me conta aqui nos comentários quais vão ser as tuas metas pro mês que vem e se tu conseguiu atingir as metas do mês anterior ou se tu conseguiu organizar ali os teus sistemas. Não deixa de dar o teu like, que vai me incentivar bastante a continuar produzindo conteúdo pra cá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!